Boa noite, amada igreja. Confesso a vocês que o coração parece que vai sair pela boca. Estou trêmula. E o convite a pregar nessa noite, falando sobre um tema, o tema da conferência jovem. Não sei se vocês já atentaram para o tema, o peso dos nossos pecados. Já é um tema muito forte. E aí, separar uma palavra para trazer a igreja em cima dessa temática não é algo fácil. Mas o bom é que Deus já começou a trabalhar na minha vida para que hoje eu pudesse estar aqui conversando com vocês. Porque se essa palavra não vier primeiro ao encontro do meu coração, do meu viver, não tem finalidade nenhuma compartilhar com os outros. Porque nós aprendemos que nós não podemos colocar jugo pesado em ninguém. Então, se a gente não pratica essa palavra, não tem como orientar, aconselhar o outro a viver. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês essa temática que foi escolhida pelo irmão Mac. E desde já eu quero parabenizá-lo. Foi escolhido pela juventude. E desde então já quero parabenizá-lo a estar à frente da juventude, à frente desse trabalho. A gente sabe que não é algo fácil ser líder, porque as adversidades elas surgem e às vezes desânimo também, mas não desista, porque a grande obra que está sendo construída, ela vem de Deus. Até porque tem pouco tempo que eu fui abençoada pelas ministrações que estavam vindo daqui desse culto em relação ao culto jovem. Não sei se vocês lembram da irmã Monique que esteve aqui. Eu acho que ela veio lá de Campo Grande só para que Deus falasse através da vida dela ao meu coração. Que naquele dia foi tudo assim. Em alguns instantes foi tudo preparado para que eu tivesse concentração. Vocês entendem do que eu estou falando? Concentração em ouvir a palavra. E na maioria das vezes eu estou aqui na igreja em pé, olhando uma criança, olhando outra, fazendo uma coisa e às vezes eu não consigo me concentrar. Mas naquele dia, aprove Deus, né, me pegar de jeito. E o culto ali que eu ofereci a Deus renovou a minha vida, renovou o meu viver. E eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho visto nesse lugar. Porque esse lugar aqui é casa de oração, esse lugar aqui é lugar de milagres. Esse lugar aqui é um lugar que vai crescer. Não saia daqui. Se Deus não mandar, não saia daqui. Pelo contrário, convide pessoas para vir a essa casa, porque nesse lugar há transformação de vidas, nesse lugar há restauração de casamentos, nesse lugar há mudança de vida, a mudança de propósito, a mudança de planos. E eu louvo a Deus por estar aqui. Agradeço o convite, porque quando nós estamos empenhados na obra do Senhor, a gente não tem muito tempo para ficar pensando em besteiras, né? Quando a gente está envolvido, você não vai falar mal do trabalho, você vai interceder para que ele venha a ser um sucesso. E é sobre isso que a gente vai começar essa noite. O peso dos nossos pecados. A referência bíblica é Isaías 53, versículo 5. Gostaria de convidá-los, quem for achando, a se colocar de pé, para que nós possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Isaías 53, versículo 5. A minha Bíblia, ela tem uma versão atualizada, então vocês podem estranhar. Mas se colocarem, eu acho que todos podemos ler juntos. Eu só não estou enxergando. Eu vou ler daqui. Vou ler o meu, aí vocês acompanham. Vê se o coleguinha do lado já achou, se o
irmão do lado já encontrou, para que não fiquemos perdidos. Amém? Diz assim: mas de fato ele foi transpassado por causa dos nossos próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados, fomos sarados. Amém? Poderia sentar. Nessa noite eu quero compartilhar 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos é o exemplo do rei Davi. O rei Davi foi um homem fenomenal na sua trajetória cristã, na sua trajetória de vida. Ele foi alguém que se destacou na sociedade em que ele viveu. Isaías, ele foi o mais novo entre os 8 irmãos de Jessé, e ele foi o segundo rei de Israel. Desculpa, Davi, é porque eu também vou falar de Isaías, da nação, desculpa, eu também vou falar da nação de Israel. Eu falei Isaías e Davi, gente, é o cansaço. Hoje ainda eu tenho 2 e hoje ainda levei mais um para ficar comigo. Então vocês imaginam que eu esteja cansada. Acordei às 5 e estou de pé. E hoje é domingo, né? Nem era para acordar tão cedo, mas meu organismo é uma coisa fenomenal. 5 horas da manhã eu estou acordada. Aí às vezes eu enrolo um pouquinho, posso ficar na cama até às 6, que é o limite, mas normalmente às 5 eu já estou despertando. Então hoje o ritmo foi mais acelerado. Eu vou falar de 2 exemplos, de Israel e do rei Davi. Então, o rei Davi, ele foi o mais novo entre os 8 irmãos, os filhos de Jessé. E ele foi o segundo rei de Israel, após Saul. O rei Davi, ele também ficou conhecido por matar um gigante chamado Golias. Isso não é história da carochinha, não. Esses homens, de fato, eles existiram. Tinham tamanhos gigantescos, forças ainda não conhecida, além da deles. Isso foi verdade com uma pedrinha, uma fenda. Ele atirou no gigante e ele derrotou o gigante. Mas não foi o poder da pedra. É que desde então ele vem sendo separado, escolhido para aquele propósito, para se tornar uma referência no seu tempo. Então, um outro destaque da vida do rei Davi é que antes dele ser rei, ele já vinha se preparando e ele derrotou um gigante. Os irmãos dele caçoaram dele. Como assim? Vai cuidar das suas ovelhas, vai pro pasto, vai fazer o que é da sua atribuição. Isso aqui é coisa pra gente forte, gente que tem treinamento. A armadura, gente, chega a ser engraçado. A armadura não cabia nele. Ele dizia, não é com isso que eu vou lutar. Ele já havia treinado no campo, só que os irmãos não sabiam. Ele já tinha matado animais ferozes, porque Deus já estava com ele, porque a força não vinha dele, a força vinha de Deus, por causa do propósito que Deus tinha para a vida dele. Então Davi, ele ficou conhecido como aquele que derrotou Golias, que venceu os inimigos de Israel e que também preparou os israelitas para a construção de um templo de Jerusalém. A gente pode conferir lá em 1 Samuel 16. Quem achar pode ler. 1 Samuel, capítulo 16.
Somente o versículo 1. Quem achar pode ler. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja o rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser o rei. Essa foi a escolha do rei Davi. Foi até a casa de Jessé. E aí, o menor dos irmãos, Jessé foi apresentando o mais velho, o mais forte, e foi apresentando. E aí, mas acabaram todos os seus filhos? Tem um que está lá no campo, um russinho, meio estranho. Mas foi ele que Deus escolheu. Quando bateu o olho nele, é esse que Deus quer. Então ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Davi também teve um grande destaque, porque ele tinha um coração diferente. Ele tinha um coração amável, um coração que se debruçava na presença do Senhor. Vamos dizer assim, que ele bebia da fonte. E aí o olhar dele, o coração dele se tornou diferente. E nele foi dada a capacidade de compor 78 cânticos que estão no livro de Salmos. E aí nós vamos lá na nossa Bíblia, em 2 Samuel, versículo 23, o versículo 1 somente. 2 Samuel 23, versículo 1. E depois a gente pode deixar já a Bíblia aberta no Salmos 85, que nós vamos ver um dos salmos escrito por Davi. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Quem achou pode ler. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o mavioso salmista de Israel. Esse é Davi. Que homem fenomenal. Que homem que decidiu cumprir a vontade de Deus, que decidiu dedicar a sua vida a Deus e servir a sociedade que ele vivia naquela época. E agora nós vamos ter a oportunidade de ler um dos salmos de Davi, que é o Salmo 85. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Quem achou pode ler. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e seus santos, contando que não volte à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontrarem, a justiça e a paz se beijarem. A verdade brotará da terra, e a justiça molhará desde o céu. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Amém. São 150 salmos e 78 foram escritos por Davi.
Tem muitas vezes que a gente olha assim para um dos salmos e diz: nossa, isso expressa exatamente o que eu estou sentindo, a aflição que eu estou passando, isso reflete aquilo que eu estou vivenciando nesse momento. E Deus está falando comigo através desse salmo. Um desses salmos foram escritos por Davi. Obrigada. Foram escritos por Davi. Um homem extraordinário. Davi também fez parte da genealogia de Jesus. Olha que privilégio. Isso está ilustrado lá em Mateus 1, versículo 17. Vocês vão ler em casa agora, porque senão a gente vai começar a se estender muito. Ele fez parte da trajetória da vida de Jesus. Davi também profetizou a vinda do Messias e sua ressurreição. Não foi só João Batista que anunciou a vinda de Jesus. Davi também fez parte desse processo. E Davi também, não sei se vocês já ouviram falar assim, da questão de fazer parte da genealogia. Não sei se vocês já ouviram falar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, o cego Bartimeu clamava. Então, filho de Davi. Olha Davi aí de novo. Que trajetória linda. Linda mesmo. Só que Davi foi um homem que adulterou. Davi era um homem como nós somos. Então ele tinha erros também. E aí eu quero falar um pouco do peso dos pecados de Davi. Davi, a partir do adultério que ele cometeu com Betseba, ele provocou um homicídio. Porque para tapar aquele buraco, aquela brecha que ele abriu, ele pediu que fosse colocado na frente de batalha o marido de Betseba, porque ele, quando esteve com ela, ele a engravidou. Então, como que pode uma mulher estar grávida se o marido estava na guerra? E aí ele arquitetou tudo, tramou tudo e fez com que Urias fosse morto intencionalmente. Então ele planejou isso. Poxa, mas não é o mesmo Davi? É, porque nós somos falhos. Ai de nós se não fosse a graça de Deus. Ai de nós. E Davi, devido a essa situação, que ele abriu brecha para a atuação de Satanás na sua vida, ocorreram diversas tragédias na família de Davi. Uma delas que eu quero mencionar foi um estupro do irmão para com a irmã dele, né? A filha de Davi. Então, assim, coisas horrendas aconteceram na vida de Davi. Mas ele é o mesmo que participou da genealogia de Jesus, não é outro homem, é o mesmo. Eu quero dizer para você nessa noite, o que eu digo para mim, que nós somos assim. Nós somos pessoas errantes. Nós fomos, depois que o pecado entrou no mundo, nós somos pecadores. Mas a graça remidora de Jesus nos alcançou. E aí nos faz sermos pessoas diferentes, no sentido de que passamos a entender que precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E não podemos viver a mesma vida, achando que, bom, eu vou errar aqui e Deus vai me perdoar. Não, não é isso. É viver a graça de Deus, entendendo que somos pecadores, que somos falhos e que dependemos da graça de Deus para viver. Isso é maravilhoso. Davi, ele foi um grande homem, com erros. E nós também podemos ser grandes mulheres, grandes homens, com erros, mas também com virtudes, sabendo que dependemos da graça de Deus para não falharmos. E se falharmos,
Deus ele está a nos ajudar. Deus ele está a renovar. Deus ele está a virar a página e dizer: vamos construir uma nova história. Eu estou contigo, não desanime. Através da sua dor você vai curar outras pessoas. Não vou falar agora não, porque está gravando. Depois eu falo em outro momento. Que Deus usa a nossa dor para restaurar outras pessoas. Certa vez, eu já passei por 2 períodos assim, bem complicadinhos na vida em relação a desânimo, a não querer sair da cama, a não querer levantar para um novo dia. E aí, compartilhando um desses momentos com minha irmã e amiga, ela disse assim: nossa, tudo que você está falando é o que eu estou sentindo. E como que a gente sai disso? Rapaz, foi um dia que eu fui buscar o Nicolas na casa dela. E aí, aprove Deus aquele momento de ficarmos a sós. Depois de 28 anos de amizade, eu nunca orei com ela igual eu orei daquele jeito. Foi Deus. Foi Deus, porque ela estava a ponto de desistir de algo da vida dela. E ali Deus entrou com o óleo dele, com aquilo que eu passei. Lembra que a gente passa determinadas coisas para que Deus venha usar em outro momento para ajudar outras pessoas? E tudo que eu falava: olha, eu me sinto assim, eu estava desse jeito, eu não tinha motivação para que ela dizia: é isso. Aí eu começava a entender, eu falei: tá, já entendi, porque eu passei por tudo aquilo. E quando nós começamos a orar, a unção de Deus desceu naquele lugar. E ela desistiu de algo que ia fazer. E hoje, para fechar assim, ó, colocar a cereja no bolo, minha amiga está grávida do Joaquim. Sabe, alguém que estava para desistir. E minha sogra me lembrou disso hoje. Que eu falei que talvez ela estaria aqui. E aí minha sogra lembrou desse momento. Eu falei: Deus não te salvou à toa. Deus não quer que você sofra, porque Ele é um Deus mau. Não. Tem propósito até no sofrimento. Porque Deus Ele vai te usar para ajudar outras pessoas. E eu quero falar de Israel, porque muitas vezes eu me sinto como Israel. Deus está falando, Deus está orientando, Deus está dizendo, e os ouvidos parecem que estão tapados. E eu quero falar um pouco de Israel. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 47, porque eu fui entender um pouquinho o motivo pelo qual foi escrito esse versículo de Isaías 53, versículo 5. Existe um contexto histórico, né? E aí, dentro desse contexto histórico, destaca-se o povo de Israel. E nós vamos fazer uma leitura do capítulo 47, do versículo 1. Do versículo 1. A gente vai ler. Amém? Desce e assenta-te no pó, filha, ó virgem cidade da Babilônia. Senta-te no chão, sem um trono, filha dos caldeus, das Babilônias, porquanto nunca mais te chamarão elegante e delicada.
Toma grandes pedras do moinho e faze a tua própria farinha. Tira o teu véu, ergue a cauda das tuas longas vestes e descobre as tuas pernas, atravessa os riachos, apareça a tua nudez, seja vista a tua vergonha. Eu me vingarei, não pouparei pessoa alguma. O nosso Redentor Yahvé dos Exércitos é o seu nome. É o Santíssimo de Israel declara: senta-te em silêncio, refugia-te nas trevas, cidade da Babilônia, porque nunca mais tornarão a chamar-te rainha dos reis. Eu estava irado contra o meu povo, reduzi a minha herança à humilhação. Entreguei-nos nas tuas mãos, mas tu não usaste de misericórdia para com ela. Até sobre os ídolos impustes os severos pesos do teu jugo. Certamente dizias: eis que por todo sempre hei de continuar a ser a grande senhora. Todavia não ponderaste tais palavras no teu coração. Não refletiste sobre a consequência futura desta tua atitude. Portanto, ouve isto agora, criatura provocadora e libidinosa. Tu que te assentas despreocupada e preguiçosa e conquista em tua sensação de segurança. Se o seu maior das rainhas e além de mim não há mais ninguém, jamais me vereis viúva, nem sofrereis com a morte de meus filhos. Pois bem, juntamente sofrerás essas duas perdas. E só um momento durante um único dia, a perda dos filhos e a viuvez te abaterão sobre ti com todo o peso de dor, e despeito das tuas muitas feitiçarias e todos os teus poderosos prognósticos, sortilégios e encantamento. Depositaste a tua confiança na tua magnitude e afirmastes: não há quem descubra o que faço às escondidas. O teu próprio saber, a tua consciência te seduziram e enganaram, e assim imaginaste no teu coração: eu sou a maior, não há ninguém além de mim. A desgraça, pois, te buscará, te alcançará, e não saberás como escondê-la. Eis que cairá sobre ti um mal do qual não poderá livrar-te mediante qualquer pagamento de resgate, uma catástrofe que não te será possível antever, desabará sobre a tua cabeça. Persiste, pois, com a tua palavra mágicas de encantamentos e na multidão dos teus sortejos e feitiçarias, e com as quais te fadigaste desde a tua infância. Será que conseguirás tirar de todos eles o mínimo proveito que seja? Talvez provocará ou inspirar algum pavor em alguém? Ora, todos os conselhos que recebestes, só um instante. Ora, todos os conselhos que recebeste só vieram para te deixar exausta. Solicita a presença dos teus astrólogos, aqueles contempladores de estrelas que costumam alertar os seus presságios de mês a mês. A astrologia está escrita aqui na Bíblia, tá vendo? Que costumam observar aquilo que acontece a partir das estrelas, aquilo que acontece de mês a mês. Tem gente que diz assim: eu sou câncer, eu sou peixe, eu sou isso. Deus está abominando a astrologia. Deus está abominando isso aqui na Bíblia. Elas são como retalhos e fogo que consome a todos, e eles não têm capacidade sequer para livrar-te de si mesmo do poder das chamas, pois tais chamas não são meros
braseiros para que aqueçam, nem fogo brando para que se sentarem tranquilamente em volta. Assim, isso tudo o que estás místicos podem fazer por ti. Este com quem afadigastes e com quem mantivestes negócios escuros desde a tua meninice, cada um deles segue em seu caminho de erros e maldades, não haverá quem te o salve. Isso é o que aconteceu com Israel. O conselho de Israel, o conselho que veio da parte de Deus foi duro aqui. Olha, vocês estão buscando coisas erradas desde a meninice. Vocês estão buscando conselhos em pessoas erradas. Vocês estão consultando os astros. Vocês estão indo pela linha errada. Não é isso que eu ensinei. Não é isso que eu aconselhei. Contudo, Deus tem misericórdia do povo de Israel. Deus tem misericórdia da minha vida. Deus tem misericórdia da sua vida. E não é à toa que Ele deixa isso aqui para que nós possamos nos observar o nosso modo de vida. Porque Deus, Ele vem nos resgatar com a mão poderosa. Ele não vai nos deixar no lamaçal do pecado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer dizer para você essa noite, para mim essa noite, que ainda há uma chance. Para o povo de Israel houve chance. E olha que eles erravam, aí se consertavam. Erravam de novo e se consertavam. Deus não era o suficiente. Então vou consultar outras coisas, outros deuses, outros meios. Mas Deus, Ele não muda. A sua misericórdia, ela está estendida a esse povo e ela se estende também a mim e a você. Deus, Ele é maravilhoso, Ele cuida de cada um de nós de uma forma tão especial que a gente pode sentir o amor dEle em todo o tempo da nossa vida. Basta que estejamos com os nossos olhos atentos, com os nossos ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus. E ainda em Isaías, no capítulo 48, no versículo 9, olha o que Deus diz, cara. Deus, a misericórdia de Deus é linda demais. Olha o que Deus diz lá no capítulo, no versículo 9, no capítulo 48. Contudo, refreio a minha ira por amor do meu próprio nome e uso ainda de mais paciência para contigo por causa do meu louvor, a fim de que eu não te extermine. E eis que eu mesmo te refinei. Todavia, não como a prata, eu te provei na fornalha da aflição, por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Contudo, posso permitir que o meu nome seja... como posso permitir que meu nome seja defamado? Ora, não deverias minha glória com nenhum outro, não dividirei a minha glória com nenhum outro Deus. Ele vem e salva. Só que a glória é para Ele. A glória é dele, a honra é dele. E nós temos que reconhecer que a misericórdia que nos alcançou é por causa do nome de Jesus. É por causa do amor de Jesus. É por causa da misericórdia dele que se estendeu à nossa geração. Se estendeu aos seus familiares, se estendeu à sua casa. Deus, Ele quer salvar a humanidade, Ele não quer que ninguém se perca. E Ele às vezes salva um indivíduo da família, salva um indivíduo da família Barbosa para salvar os demais. Ele salva um indivíduo da família Reis para salvar os demais. Sabe por quê? Nós todos poderemos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é promessa. Essa promessa
Ele está aqui nesse lugar dizendo para você, mesmo que seja igual a Israel, mesmo que seja igual a Davi, eu estou aqui para fazer algo novo. Eu estou aqui para dizer, não desista. Eu estou aqui para que você olhe para a cruz e diga, valeu a pena. O sacrifício de Jesus valeu a pena. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, para que nós pudéssemos compreender que, apesar de errantes, nós temos acesso à salvação por meio de Jesus. Não desista, meu irmão. Não desista da sua família. Não desista de lutar. O peso do pecado não vai permanecer sobre a sua cabeça se você entender que Jesus, ele veio para tirar o peso do pecado. Jesus, ele veio para te ligar novamente com o Pai, porque o pecado, a função do pecado é nos distanciarmos de Deus, é fazer com que nós venhamos errar o alvo, errar a nossa trajetória. Essa é a função do pecado. E o objetivo de Deus, de Jesus, é nos aproximar de Deus, fazer com que essa questão do pecado seja diminuída na nossa vida. Não é que você não vai errar mais, você vai errar, mas imediatamente vai vir o Consolador, vai vir o Espírito Santo e vai te incomodar dizendo, olha, você precisa mudar, olha, a sua fala não foi legal, a sua atitude não reflete Jesus. E aí o Espírito Santo age na sua vida, age na minha vida e nos leva para onde? Para a cruz. A cruz é o resumo de tudo. A cruz é o início de tudo. A cruz é o fim também de todas as coisas. A cruz. E para a gente concluir, nós vamos ler nós não vamos ler. Nós vamos encerrar aqui. Porque eu tenho certeza que Deus falou no meu coração. E eu tenho certeza que a palavra de Deus ela não voltou vazia aqui neste lugar. Ela vai estar remoendo ainda nos seus corações, no meu coração. E nós vamos compreender que nós temos um Pai que nos ama de uma forma extraordinária, e Ele não nos desampara, e Ele diz que nós somos filhos, e nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos a oportunidade hoje, se você ainda está aqui nessa noite, não conhece esse Jesus, não tem acesso a esse Jesus, não perca a oportunidade de conhecer esse Jesus mais a fundo, porque Ele quer salvar a sua vida, Ele quer salvar a sua família, e Ele quer fazer com que você não fique com esse jugo pesado, mas com